Convido a todos neste momento a pegarem suas Bíblias. Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 9. Que tal você agora voltar o seu coração totalmente, voltar a sua alma totalmente para o que será dito? Sua mente, se concentre, ouça com seu coração. Quero ler aqui o texto do Evangelho de João, no capítulo 9. Vou ler do versículo 1 até o versículo 7. Em seguida nós vamos ler o versículo 39 e 40. Então leia comigo em nome de Jesus. Caminhando Jesus, viu um homem cego, cego de nascença. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Versículos 39 e 40. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Que maravilha, né? Amados, estamos aqui diante de mais uma porção do Evangelho de João. E como vocês sabem, da própria estrutura deste Evangelho, como João o configurou, há sempre duas instâncias trabalhando paralelamente, né? A primeira instância é a instância do momento atual em que Cristo realiza algum sinal, algum milagre. É a instância do momento em que Cristo fala, conversa com alguém, cura alguém, realiza algum tipo de prodígio. E a instância posterior, que é a que mais nos interessa saber. Infelizmente, o cristianismo, por uma deficiência de leitura das Escrituras, eles dão uma ênfase muito grande sobre a primeira instância, a instância do evento, a instância do milagre. Qual é a instância do evento que muito se dá ênfase? Ora, a instância que alguém pega agora aqui o capítulo 9 de João e vai gastar aí os seus 30, 40 minutos pregando acerca da cura do homem, dizendo: Jesus curou um homem, um cego de nascença. E aí se começa, a partir de então, toda uma dramatização do evento. Imagine você, meu querido irmão, minha querida irmã, você que veio aqui esta noite com o seu coração necessitado de uma bênção. Pense você comigo no homem que nascera cego. Um homem... Aí começa toda aquela dramatização, aí você vai se envolvendo com a história do pobre cego, para no final o pastor lançar aquele velho apelo, né? Dizendo que assim como Deus curou aquele cego, que era para ele impossível que ele enxergasse, Deus também vai resolver o seu problema impossível, o seu problema financeiro, o seu problema tal. Ele vai começar a citar as questões pragmáticas da vida. E é assim que geralmente se lê a Escritura como um todo. Sobretudo os Evangelhos e livro de Atos dos Apóstolos, que retratam ali os muitos milagres de Jesus. Entretanto, é a segunda instância que nos interessa do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da revelação da Escritura, ou da revelação da palavra de Deus nas Escrituras para nós. Ou seja, é o momento que se segue ao milagre, quando Cristo toma aquele evento real, que encontrou um momento concreto na história de um homem, e agora Cristo vai estender aquele milagre a toda a humanidade, abstraindo os princípios espirituais contidos naquele ato de cura de Cristo. Então é preciso que nós, ao olharmos esse cego, nós não fiquemos apenas pensando no homem que ficou no passado, mas devemos entender que aquele homem cego, ele se torna, aqui à luz do Evangelho de Jesus Cristo, um exemplo, um modelo, um protótipo
daquilo que todos nós somos. Ou seja, se você tomar ali o encontro com Cristo, o encontro de Cristo com Nicodemos, o encontro de Cristo com a mulher samaritana, ou se você tomar a transformação da água em vinho, ou se você tomar a multiplicação dos pães no capítulo 6 de João, ou que seja o problema daquela mulher pega no flagrante ato de adultério no capítulo 8, ou o cego de nascença no capítulo 9, a ressurreição de Lázaro no capítulo 11, para onde você for, todos esses personagens, eles apenas apontam algum aspecto da natureza humana na condição caída, na condição do pecado, para quem Cristo vem solucionar aquele problema. Então, quando Cristo vai a Nicodemos, eu tenho que ver em Nicodemos alguma característica de toda a humanidade ali revelada na experiência dele. Quando eu olho para a mulher samaritana semelhantemente, e assim, em cada momento nós devemos olhar e ver o que este milagre, o que esta pessoa, esta personagem significa. E no capítulo 9, portanto, inclusive, capítulo 8 e 9, eles trabalham juntos, né? Capítulo 8, 9 e 10. Porque o capítulo 9 e 10 tratam do mesmo episódio. E o capítulo 8 trata daquele caso da mulher pega em flagrante ato de adultério. Então esses dois capítulos trabalham a ideia, a verdade, a experiência da humanidade num estado profundo de cegueira espiritual. Toda sorte de cativeiro humano, não somente aqueles relacionados ao problema espiritual, que é o que nós costumamos tratar sempre, mas os problemas também de ordem psicológica, os problemas de ordem social, todos os problemas nos quais a humanidade está atrelada, está ali sepultada, né? Todos esses problemas têm a sua explicação no fato de que o homem, o ser humano, em razão da sua queda, ele é cego. Todos nós, como aqui diz acerca deste homem, aqui, desse cego de nascença, todos nós já nascemos cegos. A cegueira é algo inato ao homem, sobretudo ao homem caído. E então o Evangelho se apresenta a nós como a solução de Deus para nos libertar desse estado de ilusão, para nos libertar dessa condição de não conseguir enxergar as verdades espirituais acerca de Deus, acerca do mundo, acerca de nós mesmos, acerca do outro. De modo então que Cristo ele traz uma máxima aqui no capítulo 8 de João, quando ele diz, olha, tratando acerca da libertação do homem, ele diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tudo o que os homens mais querem e procuram é a sua emancipação, é a sua libertação, para que o homem seja pleno, para que o homem seja feliz, para que o homem seja bom, conforme ele fora criado. Afinal, tudo que Deus criou é bom, e o próprio homem criado por Deus, como faz parte da criação, como diz o texto de Gênesis capítulo 2, e viu Deus que tudo quanto havia criado era bom, era muito bom. E, portanto, a criação de Deus, na sua natureza original, ela é boa. Mas essa natureza, essa criação, ela caiu, entrou em estado de pecado. E, portanto, nos tornamos pessoas animalescas, pessoas problemáticas, pessoas cheias de angústias, cheias de tristeza, cheias de rancor, cheias de ressentimentos, cheias de traumas. E isso são todos os homens indistintamente. Inclusive os pregadores, os pastores, os líderes. Todos os homens, nenhum está isento. Não existe nenhuma relação de alguém que queira dar ao outro aquilo de que ele não precise também, em maior ou menor medida. É certo que a necessidade de todos nós pode variar, em questão de quanto cada um de nós precisa de cura, de libertação. Mas há algo interessante, tanto no capítulo 8 quanto no capítulo 9, que eu quero enfatizar, colocar em relevo para vocês. O capítulo 8 traz uma verdade impressionante e é constatada na experiência de todos os homens. Quando levaram aquela mulher a Cristo, Cristo demonstrou a todos aqueles que levavam pedras em suas mãos que eles eram ignorantes com respeito a eles próprios. Quando Cristo disse, se alguém dentre vós não tem pecado, que atire a primeira pedra, é como se Cristo estivesse dizendo, ora, vocês querem apedrejar essa mulher porque vocês não conseguem se ver como pecadores. Vocês não conseguem se enxergar ou enxergar a si mesmos
Vocês, porque são fariseus, porque são escribas, porque são anciãos do povo, porque vocês são líderes, vocês se consideram melhores e acima das pessoas. Vocês tomaram da religião de vocês para se considerarem santos, se considerarem bons, e agora passam a viver numa atitude de constante acusação para com aqueles que não estão na posição de vocês. Cristo então ilumina a consciência daqueles homens, e ao serem eles iluminados por um momento, um breve momento, eles viram que eles eram pecadores, e a prova disso é que eles nada puderam dizer contra Cristo e foram saindo um a um, diz a Escritura, a começar pelos mais velhos, porque os mais velhos, tendo cometido mais pecados e maiores pecados, podiam se perceber primeiro que os mais jovens, que cometeram menos pecados e pecados talvez menos graves. Mas foram saindo um a um, eles foram iluminados no momento. Entretanto, segue-se o capítulo 8. E Cristo então começa a pregar acerca, primeiramente, da escravidão. Ou seja, o homem é escravo do pecado. O pecado que não deixa, não permite o homem seguir os propósitos de Deus ou cumprir a missão para a qual o homem veio ao mundo. O homem foi criado e veio ao mundo para ser a imagem e semelhança de Deus. Ser imagem e semelhança de Deus, muito mais do que, como dizem alguns teólogos e discutem sobre a questão da aparência física, está para os atributos. Por isso que o fruto do Espírito em nós, conforme Gálatas capítulo 5, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. São todos atributos provenientes do Espírito, da essência divina. A essência divina em nós, uma vez expressada nos filhos de Deus, se manifesta como amor, paz, alegria. Já imaginou a humanidade emanando constantemente numa efusão e infusão constante de amor, paz, alegria entre todos os homens? Uma grande família fraterna, porque conhece a Deus, porque sendo criada a imagem de Deus, pode agora expressar os ricos atributos da divindade. Então, Cristo vai mostrando ali no capítulo 8 como que os homens não podiam se enxergar como tais, embora no primeiro momento eles se perceberam pecadores. Cristo fala assim, olha, os homens são todos escravos do pecado. E se vocês lerem atentamente o capítulo 8, todo o embate entre Cristo e a casta religiosa do judaísmo é porque os judeus religiosos não conseguiam se perceber escravos do pecado. E aí está o grande problema. É quando o homem, sendo escravo do pecado, estando completamente debaixo do poder do pecado, não consegue perceber isso. E por que ele não consegue perceber? Por causa da sua ignorância. Por causa da sua cegueira. Não me refiro à cegueira física. Até porque a história nos apresenta, a literatura universal, em vários âmbitos e tempos, que grandes sábios e pessoas, e grandes videntes, eram cegos dos olhos físicos, né? Não sei se vocês se lembram de Tiresias, que era o grande cego lá de Édipo Rei. Era o único que conseguia enxergar tudo, e era o único que era cego dos olhos físicos. E aí faz todo um jogo, né? Demonstrando como que tantas pessoas ali em Tebas, tendo os olhos naturais abertos, não conseguiam enxergar o que era patente. Enquanto que Tiresias, o profeta, não tendo a visão imediata e material, porque era cego, era o único que conseguia enxergar nitidamente os problemas da cidade de Tebas. E quando então ele entrou num conflito, porque Édipo, o rei, que era o grande causador das misérias da cidade de Tebas, entrou em conflito com o profeta, com o Tiresias. E aí chegou o momento que Édipo lança no rosto do profeta dizendo: você não vai falar porque você não sabe, porque você é cego.
eu te mandei chamar aqui para você revelar os problemas de Tebas, porque essa praga consome o nosso povo, e você não quer falar com todas as palavras, não quer declarar o problema, porque você é cego. Aí quando ele diz isso, aí o profeta diz, eu sou cego, mas sou o único que pode enxergar nitidamente tudo o que está acontecendo. E você, não sendo cego, é um cego por não conseguir ver a tua própria existência, a tua própria vida. Eu aconselho qualquer um a ler Édipo Rei. É uma grande bênção. Não tem como você não ler um livrinho pequeno de cento e tantas páginas e você não entrar naquele momento de catarse, sabe, espiritual, psíquica, e você fala assim, puxa vida, o quanto que eu, Alexandre, preciso de compreender os mistérios que envolvem a minha própria existência. Então, os judeus, nesse caso, eram cegos, porque não conseguiam se perceber escravos do pecado. Eles se consideravam livres, eles diziam, nós temos por pai a Abraão. E dizia, Deus é o nosso pai é Deus. E Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão, ou se fossem filhos de Deus, não iriam querer me matar como vocês querem fazê-lo. Por isso que segue-se ao capítulo 8, o capítulo 9, abrindo esse capítulo com um homem cego de nascença. Como é que se explica? O que é um cego de nascença? É um homem que nasceu cego. Uma cegueira que nos acompanha desde o berço. E se brincar, nos levará até a sepultura, se nós não abrirmos os nossos olhos. Então, esse capítulo vai demonstrando ali um homem que representa você, que representa a mim, que representa toda a humanidade. De sorte, então, que quando Cristo se aproxima, dito que Cristo pega, toma lodo, ou melhor, faz ali, pega o barro, cospe na terra, faz um lodo, aplica-lhe nos olhos, e ele diz, vai ao tanque de Siloé, que quer dizer enviado, lava-te. E quando nós ficamos pensando no procedimento de Cristo, hoje em dia tem gente que quer imitar a Cristo, já vi gente cuspindo nos olhos de pessoas, cuspindo na boca da pessoa, cuspindo no braço da pessoa, porque ele quer fazer igual Jesus. Se Jesus cuspiu, a saliva de Cristo era santa, poderosa, por que a do pregador tal também não é? E aí a única coisa que acontece com a pessoa que é doente é voltar para casa doente e cuspida. Nada mais além disso. Só agrega agora um fator de que ele agora está levando um cuspe, uma saliva, sabe lá como, daquela pessoa. Mas nada altera na vida da pessoa. Mas nós temos que pensar por que Cristo faz esse tipo de coisa. Ou por que ele procede deste modo. E é nisto então que consiste aqui os significados do milagre. Então, primeiramente, Cristo deveria aplicar algo nos olhos dele, porque eu imagino, se ele é um cego, e Cristo agora vai pegar barro e jogar dentro dos olhos da pessoa, não vai piorar a sua situação ou não? Sim ou não? O problema é que por ser cego de nascença, aquela pessoa está tão habituada à sua cegueira, a cegueira lhe é tão natural, que ela já não percebe a sua visão ou os seus olhos. É como que tendo olhos, por não fazer uso, não percebe que tem olhos. Não se dá conta de que ele tem o órgão e que não tem a visão. É o hábito, o costume. E eventualmente é preciso que se jogue alguma coisa nos olhos para gerar aquele atrito e aquilo possa agredir os olhos e ele começar a sentir o próprio olho ou os próprios olhos. E perceber e sentir necessidade de lavá-lo. Necessidade de algo que possa limpá-lo. É como que o Senhor, ele começa uma obra, o Espírito Santo é mestre, perito nisso, em gerar, em colocar lodo nos nossos olhos. É quando de repente você está tão habituado com o seu engano, com a sua ilusão, está tão habituado com o seu engano, com o erro doutrinário, com a sua concepção equivocada acerca de Deus, acerca da Escritura, acerca da igreja, acerca de si mesmo, acerca do outro, e de tão habituado você já não percebe mais nada. E aí alguém usado por Deus, ou alguma coisa usada por Deus,
chega a você e agride a sua fé, agride a sua convicção e gera um incômodo em você, e você sente necessidade de fazer revisão de algo. Eu me recordo que a minha experiência no caminho do Evangelho, vocês sabem que eu passei por uma experiência na minha juventude pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? E foi muito bom porque a Igreja Adventista foi a igreja usada por Deus para gerar em mim esse desejo profundo de investigar, de ler, de compreender. Foram eles que me ensinaram a essa busca mesmo na Escritura pela compreensão da verdade. Mas depois de eu ter percebido, ou seja, o momento em que eu percebi que eu estava equivocado em muitos conceitos acerca de Deus, acerca da lei de Deus, de tantas outras coisas, tudo começou quando vinha uma pessoa a mim, e essa pessoa vinha e ela não tinha argumentos contra mim. Eu sempre fui uma pessoa de muitos argumentos. Minha mente ela é muito vasta em argumentação. E como a pessoa tinha menos argumentação do que eu, porém tinha grande convicção da sua fé, ele não conseguia defender bem a sua fé diante dos meus argumentos. Mas pela sua convicção interior e por ele não conseguir disputar na palavra comigo, o que ele fazia? Ele apenas chegava, jogava um pequeno texto e se retirava. E aí eu ficava com aquele texto. Agora eu ficava num problema, num dilema, porque enquanto eu não discernisse aquele texto, eu não dormia. E se deitasse para dormir, ficava ali pensando no texto, nos contextos, nas palavras, e dormia pensando, e sonhava com aquilo, acordava pensando. Passavam uns 3, 4 dias, lá vinha ele, outro texto. Ou seja, cada texto que ele mandava, cada frase que ele me colocava, era como que barro nos meus olhos. Eu comecei a perceber e a me dar conta de que eu precisava fazer uma grande revisão de conceitos. Infelizmente, nós vivemos num tempo de certezas, o que é um grande problema e um grande perigo. Aqueles que acham que têm certeza de tudo, porque sabem tudo, porque conseguiram abraçar a verdade toda plena na sua pequena consciência, na sua pequena mente presa no tempo, e não se atentou ainda para o fato de que nós somos seres em contínua mudança. Nós estamos constantemente passando por processos evolutivos. Como o apóstolo Paulo diz, quando eu era menino, pensava como menino, e agora eu já sou homem adulto, e chegará um dia que nós vamos alcançar a perfeição, quando vier o que é perfeito, ou seja, são estágios. Então, muitas pessoas se apegam à sua convicção e não se abrem à possibilidade de perceberem alguma coisa que não fora percebido, ou de olhar o objeto por um outro ângulo, por um outro olhar, com uma luz mais potente, mais clara, que nos permita perceber melhor o objeto diante de nós. Então, cada vez que o irmão falava o texto ou uma frase, é como que ele jogasse, né? Um pouquinho, agredia a minha visão, e eu sentia então a necessidade de fazer toda essa revisão. Então, todo o nosso crescimento espiritual, no que tange a verdade, que é divina e não é humana, e não é propriedade de nenhuma religião, de nenhum ministério, de nenhuma denominação, a verdade, ela é totalmente livre. Então, todos aqueles que desejam, precisam começar por aí, começar a ser instigado no seu espírito, e a começar a se perguntar sobre coisas que nós ouvimos a vida inteira, que são tão básicas e que nós achamos que não há nenhuma profundidade nisso. Você deve começar a se perguntar assim, engraçado, eu olho hoje para a desgraça em que a humanidade vive, não é uma miséria espiritual e humana e social de toda sorte que a humanidade vive? Guerras e mais guerras e mais guerras, e tanta destruição, tanta fome, tanta desordem. E você então começar a considerar, começa a se instigar, perguntando, interessante, tudo isso aconteceu, tem a sua origem, o seu começo lá em Gênesis capítulo 3, quando se coloca diante de nós uma árvore do conhecimento do bem e do mal, uma coisa tão simples, tão inofensiva, uma árvore. E de repente um ato tão simples
e tão natural comer o fruto de uma árvore. Não é isso ou não é? Natural comer o fruto de uma árvore. Traz tantas consequências. Começaram a pensar qual é o mistério aqui revelado. Qual é o segredo que está oculto aqui nesse texto de Moisés? Procurar compreender, porque quando você começa a compreender as coisas como elas são de fato, orgânicas no homem e na criação, seus olhos vão se abrindo, você vai se apercebendo, e aí você vai começar a ver muitas coisas que estão presentes no coração e na vida, mas que não eram possíveis de serem percebidas antes. Então tudo começa com a instigação, esse desejo de saber. Por isso que Paulo elogia lá os bereanos, lá em Atos capítulo 17, dizendo que eles ouviam a palavra com avidez. Avidez quer dizer que eles ouviam com entusiasmo, com vontade. Eles não ouviam a palavra por obrigação, não ouvia porque é por causa de uma liturgia, por causa de um culto marcado. Não, eles eram judeus que iam às sinagogas e eles tinham interesse em saber o quê, o porquê, o como das coisas. Tudo começa com esse espírito e esse desejo de querer saber. O barro nos olhos. Mas Cristo diz que essa instigação não pode ser mera instigação e mera especulação. Ele diz, uma vez instigado, você tem que ir ao lugar certo. O lugar onde a sua visão, os seus olhos receberão a visão clara e límpida, será no tanque de Siloé. E o tanque de Siloé, portanto, ele assume uma representação da água, da palavra de Deus, por meio dos apóstolos de Cristo. Isso porque o tanque de Siloé, ele tem água. Portanto, era um tanque, uma piscina lá em Siloé, chamada tanque ou piscina de Siloé. Então o cego tinha que lavar os olhos ali naquelas águas. Mas Cristo não diz, vai ao tanque de Betesda, o que seria mais coerente com o contexto, uma vez que o tanque de Betesda era o lugar onde os enfermos iam para ser curados. Então Cristo não diz, vai ao tanque da cura, não, ele vai ao tanque que se chama enviado. A palavra apóstolo quer dizer enviado. Portanto, são esses enviados de Deus, homens que Deus suscita, trabalhando no contexto mais restrito das Escrituras. Temos os apóstolos do Cordeiro, aqueles que foram trazidos para perto de Cristo e a quem Cristo revelou muitos mistérios acerca do reino de Deus, acerca do homem, acerca do pecado, acerca da redenção, acerca da obra de Deus de reconciliação para todo o universo. E então é nos enviados, é no Siloé, é na palavra apostólica, porque Paulo diz que nós somos santificados pela palavra, nós somos lavados pela palavra. A palavra, portanto, é simbolizada pela água. Então, se a água representa a palavra e o Siloé significa enviado, é a palavra apostólica. Ou seja, nós devemos acreditar e confiar de que os apóstolos do Cordeiro, aqueles que nos legaram os 27 livros do Novo Testamento, eles trouxeram no seu bojo, ou no bojo das Escrituras, essa revelação. Então não se lava os olhos lendo qualquer coisa, ouvindo qualquer coisa. Muita gente valoriza muito hoje em dia a pregação. Os grandes pregadores pregam e depois vendem o DVD no final do culto. Ou escrevem livros e mais livros e mais livros. Tem pastores que escrevem 3, 4 livros por ano. Eu fico imaginando, poxa, ou essa pessoa tem muita coisa para falar, e tem muito tempo para escrever. Na verdade, esses pastores geralmente não escrevem, eles fazem palestras, e aí então o corpo editorial pega lá o áudiozinho e vai e configura o livro. Mas se percebe que muito mais é o desejo de produzir algo e vender algo. Uma questão meramente mercantilista. Muitas vezes uma literatura de autoajuda que a ninguém ajuda coisa nenhuma, porque autoajuda só prejudica as pessoas. Pastor, a pessoa está sofrendo na sua alma uma palavra de autoajuda. Não. Você ficar ali alisando o problema da pessoa só reduz a pessoa à insignificância na qual ela se encontra e a mantém ali naquele espírito doloroso. Tem que dizer a verdade para que ela se desperte. Abra os olhos.
Um dia me chamaram, ou melhor, eu cheguei à casa de uma pessoa, de uma pastora, e a pastora falou assim: pastor Alexandre, você chegou na hora certa. Aqui em casa eu estou com uma pessoa cheia de problemas, eu até penso até que pode ser demônio, alguma coisa, macumba. Então você chegou, um homem sábio, você vai resolver o problema. Cheguei lá, tinha uma mulher escabelada, com o olho inchado, cheia de olheira e tudo, os beiços inchados de chorar, aquela angústia. Eu falei: calma, calma, que eu vim aqui para te ajudar. Jesus me trouxe aqui para te ajudar. E eu vou te ajudar porque eu tenho algo para te entregar. Eles gostam de ouvir essas palavras, né? Para te entregar nesta tarde. Tem que falar nesta tarde, para poder dar aquela ênfase, né? E eu tenho plena certeza que você sairá daqui hoje outra pessoa. Ela: glória a Deus, pastor, ainda bem que a resposta chegou. Falei: providencie uma folha de papel e uma caneta para mim, por gentileza. Pastor, você não vai orar? Não, é uma folha de papel e uma caneta. Aí trouxeram. Falei: tá bom, vamos lá, eu quero que você me conte seus problemas. Não são muitos, mas são muitos. Falei: não quero saber se são muitos. Eu quero saber que você diga: o primeiro problema é esse, dê o nome, número 1. E depois o 2. Eu quero os seus problemas enumerados, um a um, porque eu vou dar solução para cada um deles. Ah, é? Falei: é. Primeiro problema, eu estou separado há 3 meses, meu marido me largou, me abandonou. E aí tem uma pessoa que está me rondando, querendo casar comigo, e ela bebe, ela fuma, e eu estou assim na dúvida se eu fico com ela, se não fico. Esse é o primeiro problema? Escrevi lá. Aí só para adiantar a história, aí eu resolvi todos os problemas no final, mas para adiantar, eu falei: é lógico que você nem se livrou de um primeiro relacionamento conturbado, já quer entrar em outro mais conturbado ainda, você não sabe nem quem é a pessoa. Então se ajuize e diga: não é momento disso. É hora de curar as feridas. Depois você pensa em outra situação. Então esse problema não existe, você não tem ele. Tira da sua cabeça. Segundo problema: meu marido é gerente não sei de onde, ele não me dá pensão, não dá um centavo, eu tenho filhos passando fome. Falei: então para de chorar. Não liga para ele chorando, liga para ele: ó, fulano, o número da minha conta está aqui, deposita tanto que eu estou precisando. Se você não fizer isso, eu terei que tomar todas as medidas possíveis e judiciais para que você cuide de seus filhos. Normal. Aí se ele não depositar, não, aí você toma providências. PA se resolve rápido. É mesmo, né? No final, não tinha problema nenhum. Eu falei: eu resolvi tudo. Eu falei: agora você... Agora o que eu faço? Levanta... Ele anda, não. Então você se levanta daí, tira essa mortalha de cima de você, escova esses dentes, toma um banho, penteia o cabelo e viva. Respira. A pessoa foi ficando alegre. É mesmo, né? Você está viva, vai viver, vai sorrir. Então, autoajuda não ajuda ninguém. Autoajuda só deixa a pessoa na sua miséria, na sua ilusão. É certo que tem pessoas que têm problemas reais. Nesse caso não tinha problema real. Mas a pessoa que tem problemas reais tem que ser ajudada de uma maneira objetiva. Então, quem se propõe a ajudar, tem que se propõe a ajudar a psique da pessoa. E se for necessário algo objetivo, também. Não é verdade? Mas autoajuda em si mesma, nada. Então, essa questão de fazer livros e livros e livros de autoajuda, não adianta você sair lendo qualquer tipo de livro. Pastor, e aquele livro, Bom Dia, Espírito Santo, o que acha? Não, meu irmão. Lava-te no tanque de Siloé. Vá às Escrituras. Vá a Mateus, leia o Evangelho de Mateus. Quando você começar a ler o Evangelho de Mateus, ainda na metade do livro você vai começar a já ver o seu rosto refletido nas águas. Porque a cura vem. Leia Marcos, leia Lucas, leia João. Então, quando você chegar em João, você vai estar vendo nitidamente. Não tem como não ver quando você chegar em João. Quando entrar, então, nas epístolas em Romanos, você vai estar dando glória a Deus, Efésios. Leia as Escrituras, como quem procura nela encontrar a sua essência. Procura encontrar nesse testemunho o testemunhado que é Cristo. Leia em oração, leia em reflexão. Nós temos que lavar os nossos olhos nestas águas
tão abençoadas e abençoadoras, porque eu tenho plena convicção que quantos procuram com um coração sincero na Escritura Sagrada, a leitura, procurando encontrar a revelação, Cristo, revela-te a mim em oração, em meditação, você vai contemplar muitas coisas, seus olhos serão curados como foi curado os olhos desse cego. Mas é importante que nessa nossa busca nós entendamos a nossa própria cegueira. Porque primeiramente nós temos que ser curados da cegueira com relação à cegueira. Ou seja, eu tenho que ser curado da minha cegueira que não me permite ver que sou cego. Olha a pergunta que fizeram os fariseus a Cristo aqui no capítulo 9, versículo 40. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso somos também nós cegos? Nós cegos, né? Falei com o Antônio Vieira agora. Acaso nós também somos cegos? Olha a pergunta. Mas é lógico que eles eram cegos. Mas eles perguntavam como quem refutavam. Olha, está ouvindo aí? Esse Cristo está dizendo que nós somos cegos. Ele fala como se porventura fôssemos cegos. Porventura nós somos cegos. E Cristo diz, respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos não teriam pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. E a cegueira existe exatamente nesse ponto, quando se diz, nós vemos, nós enxergamos. E Cristo fala muito com essas ironias, conforme ele colocou agora há pouco, não é? Ah, nós vemos, nós enxergamos. Então nós temos que identificar a nossa cegueira espiritual, concernente às coisas divinas. Eu quero trazer, portanto, alguns pontos acerca da cegueira, alguns tipos de cegueiras, porque há cegueiras de toda sorte. Separei apenas algumas para nós pensarmos sobre elas. A primeira que eu quero trazer é a cegueira dos cegos, daqueles que são cegos ou cegados pela incredulidade. Pessoal, a incredulidade é uma espécie das mais perversas de cegueira espiritual. Porque a incredulidade é o não crer, não. Credulidade é não crer, é o duvidar, é o prototípico pecado de Lúcifer e de Adão. Imagine que quando você lê Gênesis, vamos nos deter aqui na história de Adão, é dito que Adão ele tinha comunhão com Deus. Ou seja, quando Adão alcança o seu estágio de consciência acerca de si mesmo, ele passa a se relacionar de certo modo com Deus. Então não se pode falar exatamente de um crer, simplesmente porque você acredita em alguma coisa sem nunca ter visto. Não é bem isso. O crer é você dar crédito a algo. Porque o texto lá de Gênesis 3 diz claramente que a queda se dá dentro de um conflito interior, em que de um lado se diz assim, Deus diz que eu não devo viver por meio da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas de repente vem uma voz que diz do mesmo lado, da mesma cabeça, dizendo, e por que você não pode viver pelo conhecimento, se você é um ser inteligente, se você é um ser superior ao restante da criação? E aí fica o conflito, porque a mesma voz agora responde a outra voz dizendo, não, mas é porque se eu viver por meio do conhecimento eu vou morrer. E aí a voz responde, nada, morre nada, seu bobo. Você pode viver por si mesmo, você é capaz, você é um ser inteligente, você é um ser superior. E é nesse conflito interior, porque a tentação não se dá na ordem objetiva das coisas. Lógico que Moisés vai colocar uma serpente pendurada numa árvore, enlaçada numa árvore, a mulher aqui de frente conversando. Aí logo nós pensamos que quem foi tentado foi a mulher, não foi o homem. Não é assim que pensamos? Que o homem está fora do jogo da tentação. Mas a mulher está ali apenas para representar a fraqueza do homem. Ou da mulher. Ou seja, todos nós temos esse aspecto da fraqueza. A mulher, na Escritura, colocada no Novo Testamento, para representar a parte frágil, para representar a parte emotiva, para representar a parte que chora ao invés de argumentar. Não é assim que as mulheres geralmente são? Quem já viu um casal discutindo as coisas, o marido tentando colocar os pontos ponto a ponto, já percebeu isso? Você disse dessa maneira, eu fiz deste modo, e a mulher começa a chorar e não sai mais nada.
Né? Lógico que nem todas são assim, mas é uma característica geral das mulheres. Então, está ali para representar o homem na sua fraqueza. E é o homem na sua fraqueza em que ele está suscetível à tentação. Não é tentado a comer um fruto. A tentação, ela acontece no coração, acontece na consciência, acontece dentro de mim. Quando o homem é tentado, ele passa por uma situação conflituosa dentro do seu ser e não objetivamente a ele. É uma coisa totalmente subjetiva. E é nesse momento, então, que este homem decide viver por meio de si mesmo. Mas para ele decidir viver por meio de si mesmo, ele teve que assumir no seu coração a incredulidade. O que é incredulidade? O duvidar da palavra de Deus. O texto de Gênesis 3 é claro. Não foi assim que Deus disse. A palavra de Deus. O que Deus disse? E aí agora nós percebemos que nós, embora nos julgamos crentes, porque nós somos chamados de crentes. Eu creio em Cristo, eu creio em Deus, eu creio no Evangelho. De repente nos deparamos com a palavra de Deus. E eu pergunto, e você acredita na palavra de Deus? Ou você dá o devido crédito à palavra de Deus? Ou será que a nossa incredulidade não nos permite perceber que nós não cremos, embora achemos que cremos? A Epístola aos Hebreus é uma epístola, para quem está acompanhando os estudos sabe, que trata do pecado específico da incredulidade. O livro de Hebreus vai colocar em alguns momentos, tanto no início quanto no final, acerca do problema do pecado, bem específico. O pecado que tenazmente nos assedia. Ora, se é o pecado que tenazmente nos assedia, é um pecado que está nos rodeando todo momento, nos levando a desenvolver uma visão meramente materialista, uma visão imediatista, uma visão pragmática da coisa, uma visão em que nos leva a querer apenas acreditar naquilo que é possível ver com os sentidos, ou constatar com os sentidos, com os sentidos sensoriais, os olhos, a boca, os ouvidos, o nariz, as mãos. E então, muitas vezes, a nossa incredulidade, um coração que não dá a Deus o devido crédito à palavra de Deus, não nos permite perceber, não nos permite ver a Deus, não nos permite ver a nós mesmos, não nos permite ver o outro. Infelizmente, essa questão de religião, isso tem cegado muitas pessoas. Porque a religião, ela vem em nome da fé, não é isso mesmo? A religião, ela não vem em nome da fé. Entretanto, não raras vezes a religião nos leva a sermos verdadeiros cegos em relação a Deus, porque ficamos sempre pensando, como nos ensinou a religião, a ver Deus como um super-homem. Um homem que habita numa galáxia tal, distante, que chamam de céu, e ele está lá, preparando todos os utensílios para o grande dia da ira, as taças cheias de veneninho, e os anjos maus se preparando para destruir a terra com aqueles veneninhos que eles vão jogar. Pastor, mas isso está no Apocalipse. Eu falei, é certo, eu sei. O Apocalipse é um dos livros que eu mais já li em toda a Escritura, é o Apocalipse. Entretanto, o Apocalipse é um livro que está profetizando as grandes desgraças que recairão sobre a terra em razão do coração do homem que rejeita a Deus. Não é um Deus vingativo, mas é um Deus que está dizendo, olha, cuidado com o que vocês estão fazendo, porque não haverá meio, não haverá recurso para aqueles que estão a destruir a terra. Palavras do próprio texto de Apocalipse capítulo 11. Aqueles que destroem a terra. E quando nós olhamos hoje, nós não conseguimos ver já prenúncios do Apocalipse, não? A água ficando cada vez mais escassa no nosso planeta. Não está profetizado que as águas ficariam amargas, impróprias para o consumo? Nós não vemos hoje em dia guerras, e bombas e mais bombas, e mortes e mais mortes, e os homens se destruindo e destruindo o planeta. E Deus dizendo, olha, está avisado o apocalipse que vocês trarão sobre a terra. E Deus querendo salvar
E Deus, é tanto que o Apocalipse conclui dizendo que Deus refez, Ele criou novos céus e nova terra. Essa é a parte de Deus, é a salvação, é a recriação, é a restauração. É isso que Deus quer fazer. Mas a nossa incredulidade, em razão da religião, nos ensina a ver um Deus homem, mau. Um Deus que é mau, mas que não pode ser chamado de mau porque Ele é Deus. Então, nós falamos que Ele é um Deus bom, mas é um bom Deus que mata, né? É um Deus bom que tira as pernas de alguém que não deu o dízimo. Não deu o dízimo, infelizmente, meu filho, eu sou muito amor, sou muito misericórdia, eu sou gracioso. Pensa num Deus bondoso que eu sou, mas eu te avisei, então você não deu o dízimo uma vez, aí furou o pneu do carro, 2 vezes você bateu o carro, 3 vezes uma carreta passou por cima das suas pernas e você agora está aleijado, para você saber que eu sou Deus. Sou bom. Eu sou bom, saiba disso, filho. E eu tirei suas pernas porque te amo. Ficarás agora, usarás fraldas geriátricas porque te amo. Tá bom, filho? Aprenda, viu? E vocês também. Aí vamos desenvolvendo. Aí nós passamos a acreditar nas grandes mentiras produzidas, teologicamente articuladas dentro das próprias Escrituras. Uma cegueira. Projetar um Deus que só nos abençoa com fazendas e carros e prosperidades materiais se nós tivermos a moeda da troca. Você dá 1.000, eu te dou 10.000. Você dá 10.000, eu te dou 100.000. Você dá 100.000, eu te dou 1 milhão. Aí vem aquele jogo. Mas tudo isso feito em nome de quê? Em nome da fé. Mas essa fé não pode ser a fé genuína, porque ela é uma cegueira, me leva a praticar coisas porque eu não consigo enxergar a realidade de quem Deus é. Eu estava lendo hoje à tarde o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 9, capítulo quando Paulo fala sobre a lei da semeadura. Gente, o quanto que a cegueira leva as pessoas a não enxergarem aquilo que Deus fala tão claramente nas páginas das Escrituras, porque eles dizem, né, que a lei da semeadura é o seguinte: se você semear muito, você vai ganhar muito. Aí a pessoa fica naquela ambição, vou semear muito, no sentido, eu vou ofertar muito, porque eu vou ganhar muito. E aí a pessoa fica na ambição de ganhar, para ele prosperar, para ele ter, para ele enriquecer-se. Enquanto que o texto está dizendo exatamente o oposto do enriquecimento próprio. Porque o texto vai dizendo que aquele que semeia muito, ele colhe muito. Se semeia pouco, ele colhe pouco. O que significa que os resultados de eu ter muito ou ter pouco vai depender do quanto eu dou. Mas o ter muito ou ter pouco não está para eu ser pobre ou ser rico, mas para eu exercer a mordomia cristã. Ele vai dizer o seguinte: que aquele então que recebe de Deus, ele recebe para que ele possa distribuir. Não é uma ideia de que eu vou receber para engordar minha conta bancária. Não, Deus vai me dar, me fazer superabundar, vai fazer eu abundar em toda riqueza para que eu tenha os meios de superabundar em toda boa obra. Por isso que Paulo vai dizer, como está escrito. Ele vai fundamentar. Distribuiu, deu aos homens, a sua justiça permanece para sempre. Aí está naquele princípio, né, que fala assim, poxa vida, eu queria tanto que Deus me desse, me enriquecesse, para que eu pudesse abençoar 10 vidas. 10. Aí Deus te prospera e você passa a abençoar 10. Aí quando Deus vê que você é um excelente administrador dos bens divinos, porque você distribui, Deus fala assim, agora eu vou te abençoar para você ser capaz de abençoar 100. Aí você passa a ser um concentrador de riquezas para distribuir as riquezas divinas. Você vai ter o dom da logística divina, de agregar coisas que Deus te dá
e você então sair distribuindo para quantos filhos de Deus necessitam. Aí você se torna, de fato e de verdade, como diz a Escritura, um servo fiel, no trato para com as riquezas de origem iníquas, como diz Lucas capítulo 16, ou no trato para com as riquezas de origem terrenas. Aí Deus diz assim: olha, filho, como você é fiel no pouco, porque as riquezas materiais são consideradas pouco em relação às divinas, então vou te colocar sobre o muito. Olha que maravilha. Ou seja, se você é fiel na sua mordomia terrena, imagine quando você passar para o plano espiritual, a mordomia que você não vai ter. Não é mordomia de não fazer nada, mas de ser inserido numa gerência maior, de bens maiores, do que meramente coisas terrenas. Mas quantos podem olhar o texto de 2 Coríntios capítulo 9 e enxergar que o apóstolo Paulo não está ensinando o enriquecimento próprio, mas está ensinando a bênção de Deus sobre a vida de alguém que tem um coração reto, para o enriquecimento de outros. Quantos são capazes de enxergar isso? Aí o problema da incredulidade, eu estou trabalhando a incredulidade dentro de um contexto de credulidade. É um antagonismo, né? É um paradoxo. Porque como pode ser, se eu sou crente, como posso ser incrédulo? Então eu estou trabalhando a ideia de que muitas vezes nós, por termos um credo religioso, nos consideramos crentes. Você pode ser crente em relação àquele credo, mas o ser verdadeiramente crédulo ou crente em Deus é você acreditar nas palavras dele. É você dar ouvidos à palavra de Deus. É quando Deus diz: filho, esse caminho não é bom, o caminho certo é esse. Você fala assim: puxa, Deus é a fonte da minha existência, Deus é a sabedoria eterna, Deus é a suprema sabedoria, Deus é o único verdadeiro sábio de todo o universo. É dele que nós recebemos todo entendimento, toda consciência, todo conhecimento. Então, se Deus diz que este é o caminho pelo qual eu devo andar, então eu vou caminhar por esse caminho. É dar o crédito devido a Deus e não falar como a serpente. Conversa. Deus fala assim, mas no final ele diz que morre, mas não morre. É dar atenção. Não é sem razão que a Escritura está cheia de apelos divinos. E sobretudo no Apocalipse vamos encontrar aquele apelo expresso, quando Jesus diz assim: olha, quem tem ouvidos, ouça. Olha, quem tem ouvidos, ouça. A pergunta é: você tem ouvidos para ouvir a palavra de Deus? Quando você ouve ou você apenas escuta? Eu sei que o processo é longo, eu tiro para a minha experiência. Não é uma questão de você ouvir e estar ouvido e ponto, e está resolvido. Mas é uma questão de sermos curados pouco a pouco. Senhor, eu quero dar ouvidos à Tua palavra. Senhor, eu quero compreender a Tua verdade. Não simplesmente para eu ser o detentor de um dado conhecimento teórico, mas para que eu possa corresponder à Tua vontade. Para que eu possa responder positivamente. Nós temos que dar atenção, queridos, à nossa salvação. Temos que dar atenção ao desenvolvimento de nossa salvação. Temos que levar a sério que a única coisa real que nós temos é a nossa alma. Que tudo mais é passageiro, mas nós atentamos para tantas coisas e a nossa alma fica sempre jogada. Não damos a devida atenção. Senhor, eu preciso ouvir. Ouvir no sentido de dar o crédito. Eu preciso de crer nas tuas palavras. Eu quero então ouvir, entender, e quando isso entrar dentro de mim como uma luz, me clareando o entendimento, me apontando o caminho, eu poder responder: sim, Senhor. Amém. Este é o caminho. Aí nós vamos ser livres do problema da incredulidade. Interessante que quando Cristo diz lá em Mateus capítulo 13, eu quero que você abra comigo esse texto. Mateus capítulo 13. Jesus não falava aqui para um grupo de ateus. Esse é o grande problema que eu estou tratando aqui agora. Nós nos iludimos pelo fato de sermos crentes. Capítulo 13, versículo 10. Veja na sua Bíblia, acompanhe. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram para Jesus Cristo:
por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vocês, a vós outros, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. É quando a alma calvinista agora fala: aleluia, eu sabia. Olha o privilégio. Que privilégio. A nós é dado conhecer. Ele deu a conhecer a você. Privilegiado. Eleito. Agora os outros, coitados, Deus ama tanto aquelas criaturas, mas Deus não quer dar a conhecer. Portanto, não é eleito, não vai enxergar a verdade. Não vai ver. Ora, nós podemos glorificar. Nós temos a visão porque fomos eleitos. Não é o que está escrito aqui? Ao que lhe respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. A leitura continua, não para por aqui. Não vamos nos enganar com a nossa cegueira. Versículo 12. Pois, vem a explicação. A explicação vai explicar o que foi dito. Rosirene, aqui versículo 11 diz: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Já isso é dito no versículo 11. Mas àqueles não lhes é isso concedido. Mas como é que é isso? Como é que eu posso entender? Como é que Deus decide? Como é que é feita essa seleção? Como é que Deus usa aqui, na prática, a sua soberania? De dar a uns e não dar a outros. O texto continua dizendo: pois ao que tem. Tem critério aí? Ao que tem lhe será o quê? Dado. E ao que não tem? Até o que tem lhe será? Tem critério? Senhor, tu resolvesses dar o conhecimento dos mistérios a uns e não dar a outros. Qual é o critério na hora de dar e não dar o conhecimento? Você tem? Você tem? Vai ser dado. E se você não tem? Até o que tem será tirado. Em outras palavras, como é que é o seu coração? É como diz aquele ditado, né? As águas correm para onde? Para o mar. Mas o mar já tem tanto, gente. E ainda vai o fiapo de rio buscando o mar para agregar ainda mais. É porque ele tem muito, quem tem recebe. Esta é uma lei divina. Lembra da parábola dos talentos? Quando diz que Deus deu a uns 5 talentos. Então Deus dá 5 talentos para um, 2 talentos para outro, 1 talento para o outro. Tudo depende da capacidade do vaso. Todos recebem talentos. Talentos, vamos entender lá no texto, no contexto bíblico, é um valor, é uma riqueza. Não necessariamente talentos, como entendemos, de dons naturais, tampouco de dinheiro, mas entendemos que todo mundo traz consigo, na sua existência, coisas boas que são divinas. Deus tem te abençoado enquanto um carpinteiro, Deus tem te feito um bom marceneiro, Deus te fez um bom dentista, um bom médico, um bom advogado, um bom policial militar, um bom professor, uma boa dona de casa, um bom cidadão, muitas coisas você possui, tudo é divino. E Deus espera o que de cada um de nós? Que você seja alguém que multiplique. Como é que multiplica esses bens? Como é que você multiplica esses dons? É quando você compartilha. E você compartilha. E você então vai doando. E você vai distribuindo. E você vai abençoando. De sorte então que quando o Senhor voltar, fala assim: cadê o bem que eu te dei? Ah, Senhor, é difícil até agregar. Mas como assim? Não, porque eu coloquei em tantos corações, distribuí no mundo inteiro, foi para tanto lugar, é tanta gente. Você agora tem muito porque você multiplicou. Mas teve um outro, falou assim: eu? Vou mexer com isso não. Eu vou esconder, vou ser mesquinho. Não, nada de granjear, nada de multiplicar, nada de aplicar. Essa pessoa, ela não tem nada, ela é vazia. Ela é destituída, ela é seca. Dando um exemplo em outro contexto.
No caso espiritual aqui das parábolas de Mateus capítulo 13, o Senhor olha, Ele quer saber qual é o coração que você tem. Coloca isso dentro de você em nome de Jesus. Eu sei que pode haver resistência neste momento, mas Deus olha e Ele pergunta: que tipo de coração é o seu? Eu não farei as escolhas baseado simplesmente porque eu quero e ponto final, e ninguém me questiona. Ele está perguntando: a semente do reino é lançada sobre todo tipo de solo. Seu coração é uma estrada, tem semente para você. Deus é abundante. Mas sua semente, não, a semente é para todo tipo de solo. Não, Senhor, aquele coração lá é pedregoso, tem semente para ele também. Agora, quanto vai produzir a semente, depende do seu coração. Ou não é isso que diz a parábola do semeador? Eu estou manipulando a parábola do semeador? A terra que era uma estrada, pavimentação, uma terra saturada, batida, a semente cai. Ah, que desperdício, semeador. Mas é o solo. Eu não posso negar ao solo a semente. Está aqui a semente. Ah, mas os pássaros vão comer. Está lá os passarinhos comendo. Pois é. Mas a semente chegou até ele. Está lá a semente. E o outro? Não, o outro nasceu, tal, mas não consegue progredir, não avança. Está cheio de pedras. E o outro, tem espinhos. Pois é, nasceu, mas o espinho sufoca a palavra. Mas aquele cujo coração é uma boa terra. Uma semente frutifica até a 100, 60, 30 por um. Um grão, 30, 60, 100. Olha a prosperidade. Olha a abundância da vida de Deus, da vida neste coração, nessa pessoa. Portanto, o texto diz assim, olha: pois ao que tem lhe será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aqui está falando em relação aos escribas e fariseus. Porque eles tinham para dar. Eram pessoas abundantes na prática do amor, da justiça. Era não, os fariseus e escribas. Eles não tinham. Eles eram mordomos infiéis. Porque eles não distribuíram as riquezas que Deus deu a eles. Pelo contrário, eles construíam muros em torno do templo. Muros. Aqui, mulher daqui para trás. Publicano lá longe. Pecador, gentil. Os muros. Agora nós aqui dentro. Nós homens, sacerdote, povo, a casta aqui no santo dos santos, aqui a gente pode ficar à vontade aqui dentro. E está dizendo, olha, vocês não têm. E porque vocês não têm, até o que têm, que é esse elementar conhecimento, esse rudimento de conhecimento de escritura antigo, veterotestamentária, até isso vai se perder de vocês. Vão secar, ficar destituído. Está privado de receber porque você não tem o coração adequado. Aí continua dizendo, versículo 13, por isso, por este motivo, de ter e não ter, de ser dado e não ser dado, por esse motivo, por isso lhes falo por parábolas. Porque vendo não veem, ouvindo não ouvem nem entendem. Versículo 14, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Passou, está vendo? Se a profecia tem que se cumprir porque Deus falou. Não, Deus profetizou o coração deles. Querem ver? Não é que Deus está profetizando o mal que Deus traria sobre eles. Deus está profetizando qual é o resultado que os seus corações teriam. Versículo 14. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Gente, é triste ouvir. Sabe quem foi que pregou para esses homens aqui, esses líderes religiosos? A própria palavra encarnada falou com eles, lançou semente naquele coração deles. Mas ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, olha aí, cegos, e de nenhum modo percebereis. Olha que cegueira terrível. Mas por que isso? Porque eu, o Senhor, decidir, desde a eternidade passada, que não elegi este povo porque não o amei, antes o aborreci. É isso que diz aí? Sabe por quê, irmãos, que é assim?
Sabe quando é que se ouve com os ouvidos e a pessoa não escuta? Ou ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Sabe quando é que se ouve com os ouvidos e não se entende? Quando se vê com os olhos e não percebe? Está aqui, ó. Porque o coração deste povo, meu Deus, está endurecido. Pastor, mas foi Deus que endureceu. De mau grado ouviram. Não é a disposição do coração? Está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Palavras de Jesus. Se você encontrar qualquer texto que diga o contrário disso, meça o texto pelas palavras de Jesus, que Jesus é a exata medida da verdade. Ele é. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Gente, mas por que eles fecharam os olhos? Na hora que tem que abrir os olhos, eles fecharam. Para não suceder. Eles fecharam os olhos para não suceder. Eles fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. A questão é que Jesus fala aqui exatamente para aqueles que ninguém naquela situação diria que tais homens fossem incrédulos, porque eram fariseus, eram escribas, eram líderes. Você vai dizer que o Papa é incrédulo? Pensa comigo, ninguém vai dizer isso. Você vai dizer que os grandes pastores evangélicos são incrédulos? Não, você não vai dizer isso. Mas engraçado, Cristo olha para eles e fala assim: a vocês, infelizmente, vocês não entenderão os mistérios do reino. Vocês estão privados de compreenderem verdades grandes e profundas acerca do reino de Deus. Sabiam que o reino de Deus é central em toda a Escritura? Cristo é o centro das Escrituras, enquanto aquele que é a revelação de Deus. Mas no que tange a obra de Deus, que está além, ou está fora, ou que não inclui a divindade, que não é criada, o reino de Deus é tudo. Se você compreender o reino de Deus, a sua vida começará a sofrer profundas mudanças. Mas isso só é possível a partir da revelação de Deus. Porque o homem está nas trevas. Aí vem a luz para iluminar e mostrar. Mas nem todos são capazes de receber tal revelação por causa do coração que, supondo ser crédulo, na verdade é um coração incrédulo. A incredulidade que não me permite ver, e a incredulidade que me leva mais e mais a me afastar da luz e não me permite, portanto, conhecer os mistérios para que eu possa viver a realidade do reino de Deus. Então esse texto é muito claro quando ele fala sobre essa cegueira própria da incredulidade, que não me permite ver, e por não me permitir ver, eu estou privado de receber as revelações e de, portanto, enxergar a verdade acerca de Deus, acerca da criação, acerca do homem, acerca do outro, acerca de todas as coisas. Mais do que nunca, é preciso que nós façamos uma revisão, queridos, do nosso coração. Nosso coração tem que estar constantemente sendo avaliado. Nós temos que avaliar o nosso coração. Fazermos como Davi, que orou a Deus dizendo: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Ensina-me, me dê um coração ensinável. Fazer como diz Paulo aos Coríntios, capítulo 11, que o homem deve se julgar a si mesmo, para que não sejamos julgados. Julgar, você fazer uma introspecção, um balanço da sua vida, uma avaliação, uma autoavaliação do meu coração. Quanto que o meu coração tem sido receptivo à palavra. E às vezes nós até oramos dizendo: Senhor, ó Senhor, revela-me a tua palavra. Ó Senhor, trata os nossos corações. Mas meu filho, tem coisas que só você pode fazer.
Esse trato com o coração é você falar: será que Deus não está ministrando bênçãos, mas eu estou impedido de recebê-las, porque o meu coração está embaçado, está cauterizado, está trevoso, e eu não consigo perceber. Aí nós temos que orar a Deus e clamar a Deus. Senhor, não peça a Deus que Ele tire os espinhos do seu coração. Se você pedir, você vai passar a vida inteira pedindo e Ele não vai tirar, vai ficar os espinhos aí. Vão ficar aí. Não precisa ficar orando: Senhor, meu coração tem uma estrada, manda as patrolas espirituais para poder tornar essa terra fértil. Não peça, que Ele não vai mandar patrola nenhuma. Nenhum arado Ele vai enviar para você. Pastor, então como é que eu devo orar? Então eu não devo mais orar. Ora: Senhor, dá-me força, coragem, dá-me ânimo, para que eu possa tratar com os meus problemas. Porque a graça já foi dada. Todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade já nos foram dadas. Todas as bênçãos de Deus estão em Jesus, nele. Já foi dado. Agora somos nós que devemos nos apropriar disso. Falar: Senhor, essa noite a tua luz me mostrou que o solo do meu coração tem espinhos. Jesus fala assim: agora, filho, e agora, Pai, eu vou me apropriar da tua graça, crendo na tua palavra, e eu vou tratar com o problema da ambição no meu coração. Como é que trata com o problema da ambição? É você dizendo a ela, ao seu coração mau: não, eu vou ouvir a voz de Deus, eu vou distribuir, eu não vou me apegar à riqueza, não vou ficar sendo seduzido pela fascinação das riquezas. Não, eu vou me entender, me colocar, me posicionar como um mordomo de Deus. E começa a proceder em nome de Jesus. A cada procedimento, em nome de Jesus. Senhor, é a tua palavra, eu quero ser grato a ti. Aí o Espírito Santo, ele vai lançando luz e mais luz. Aí você vai tratando a terra do coração. Você vai tratando, tirando a pavimentação, arando os espinhos, tirando as pedras. E aí você vai perceber que essa obra de Deus em nós, ela não prescinde de nós, ela passa por nós, e nós, juntamente com Deus, ouvindo e atendendo e respondendo sim, Senhor, é que a obra vai acontecendo. Leia os evangelhos, todos eles, vocês vão ver que sempre os homens, dentro desse processo, eles participam. Não fique esperando um anjo descer do céu e mover as águas, não. Cristo diz: levanta-te e anda, você anda. Faz assim, você faz. E você vai procedendo, e eu tenho certeza que as trevas vão cada vez mais sendo dissipadas, tá bom?